Opa galera, beleza? Eu sou o Tsunobi e pessoal, na semana passada eu lancei um vídeo com a ajuda do Rapiri, né, que nós falávamos sobre um jogo que era um roguelike, que era o Dead Cells. Na verdade o Dead Cells é um roguelike. E eu percebi que algumas pessoas me perguntaram qual que era a diferença, né, que não sabia o que era um roguelite ou um roguelike quando eu indiquei esse jogo. Então hoje nós vamos explicar tudo sobre esses dois gêneros, que na verdade é meio que só o roguelike, e o roguelite vocês vão perceber que é uma variação muito pequena do roguelike para ele não ser um jogo tão punitivo. Então vamos lá, para começar a explicar a diferença, nós temos que voltar lá para 1980, que foi quando foi lançado o jogo que dá nome ao termo, né, que é o roguelike. Que assim como, por exemplo, a gente tem hoje em dia o Souls-like, né, que é baseado nas mecânicas do Dark Souls. Os roguelikes são baseados nesse jogo Rogue, que foi lançado nos anos 80 para um sistema operacional chamado Unix. E ele era bem popular em faculdades, assim, porque ele é um exemplo de jogo de Dungeon Crawler. Que um jogo Dungeon Crawler é um jogo que você explora calabouços e seu objetivo basicamente é esse, né? Explorar calabouços e lutar contra diversos tipos de monstros. Como esse jogo é muito antigo e ele foi lançado por um sistema operacional, não foi lançado especificamente para um videogame, ele foi feito em ASCII, que é basicamente as teclas que você tem no computador, né? Letras. Tanto que, por exemplo, o nosso personagem nesse jogo é um arroba, assim, e tal. Os inimigos são as outras teclas e tal, né? Eu vou até tentar achar algumas imagens ou gameplay se tiver, né? No YouTube, pode deixar aí de fundo para vocês verem como que é o jogo. E, bom, vamos lá. Esse termo foi cunhado em 2008, né? Porque até aí tinha esse jogo Rogue, tinha com jogos similares. Mas ele não era tipo especificamente isso, assim, tipo, não era o termo não era rogue, né? Não era roguelike. Ele não tinha termo, né? Tinha os jogos no estilo do rogue, que é justamente o like, né? Like é como se fosse estilo. A gente falando, então, nessa época tinham alguns jogos que faziam similaridades, né? Lá por volta de 2008, que eram um meio que remake, assim, né, do Rogue, que era o Add-on, Ancient Domain of Mystery, o Angband, o Crawl, que é justamente de Dungeon Crawler, né, NetHack, que esse aí, se eu não me engano, ele é assim, um que foi até um pouquinho famoso na época, né? Então vamos lá explicar o que faz um jogo ser um roguelike, né? As características de um roguelike são a criação de ambiente tem que ser randômica. A morte é permanente, que eu acho que uma das coisas mais importantes, que tem muito jogo que nem é roguelike, mas as pessoas dizem que são só porque eles têm morte permanente. O jogo tem que ser baseado em turnos, e baseado em turnos não significa que ele tem que ser, por exemplo, um RPG de turno. Significa que ele tem que ter áreas para você passar, entendeu? Tipo, vamos pegar de exemplo o Dead Cells, que inclusive eu vou deixar o vídeo aqui no card se vocês não tiverem visto, né? O Dead Cells você passa por áreas. Essas áreas podem ser consideradas os turnos. Aí os final das áreas são quando você entra na porta, né, e avança de uma área para outra. São esses tipos de turnos que tem nos roguelikes, não são turnos igual o RPG, né? Então é bom deixar isso claro. Os jogos eram baseados em grid, quer dizer, que grid nada mais é do que aqueles jogos que você tem quadradinhos e, por exemplo, o personagem fica num quadrado, o inimigo fica em outro quadrado, você anda por quadrados, como se fosse um jogo de tabuleiro, sabe, que você anda por quadrados. Hoje em dia os jogos não tem mais isso, mas naquela época um jogo com essas características só eram considerados um roguelike, né? O jogo não modal. Não modal significa o seguinte: você tem os movimentos que você pode fazer como jogador disponíveis a todo momento. Então, por exemplo, você não usa um dash e tem que pegar algum item para carregar esse dash. Não, você tinha que ter esse dash disponível a todo momento, usar quando você quisesse, né? Além de uma forma complexa, o jogo tem que ter complexidade. Por exemplo, se seu objetivo é alcançar uma porta,
você tem que ter mais de um caminho para alcançar essa porta, senão o jogo ficaria repetitivo demais e com isso ele ficaria sem graça, né? Então essa diversidade de possibilidades é o que geralmente é o que a gente mais gosta num roguelike, essa diversidade, né? O jogo também tem que ter gerenciamento de recursos, porque como você só tem uma chance, você tem que gerenciar bem os seus recursos, como poções de vida, essas coisas, quando usar um poder que vai acabar, algo do tipo. E ele também tem que ser hack and slash, que é um estilo assim mais voltado para ação direta, né? E esses termos, gente, lembrando aqui que esses termos como a exploração completa, né, que é a exploração e descoberta, que é o último termo, né, que a gente tem descrito lá pela interpretação de Berlim. Essa exploração e descoberta significa alto risco e alta recompensa. É como você enfrentar um chefe muito forte, só que quando você consegue vencer esse chefe, ele te dá uma espada que é tipo 3 vezes melhor da que você está usando, por exemplo, né? Isso também é um fator importante para os roguelites. Mas lembrando que isso que eu tô falando, esses termos que eu acabei de dizer, são termos que as pessoas discutem muito se realmente precisa disso, tanto que hoje em dia tem muitos desses que não tem mais. Por exemplo, o Dead Cells que nós falamos nos vídeos, ele não é baseado em grid, ele é um roguelite, né? E aí nós vamos explicar o que é um roguelite mais pra frente. A exploração e descoberta ele tem, mas no caso o gerenciamento de recursos ele tem, mas não é tanto, porque por exemplo você tem os especiais que ficam nos gatilhos, né, se você jogar no controle, e esses especiais carregam com o tempo, que é uma coisa que se diz o não modal. Lembra que a gente falou do não modal, que você tem que ter as habilidades disponíveis o tempo inteiro? Então no caso do Dead Cells não tem, né, porque você tem tempo de recarga. E também tem o mais importante, que é a morte permanente, que é isso que faz o principal do termo, né? Que você morre e volta do zero, tipo, é como se você estivesse começando o jogo de novo. Acho que isso é o elemento principal, junto com a criação randômica de ambiente. É o principal do jogo. E, bom, qual que é a diferença desse roguelike que eu acabei de explicar para vocês e do roguelite? Na verdade, ela é bem pouca, porque os roguelites eles são mais lights, como o próprio nome já diz. Por exemplo, os roguelites você pode morrer e permanecer com alguma coisa, com algum power-up que você conseguiu pegar durante a gameplay, algo do tipo. Por exemplo, em jogos que você pode aumentar a quantidade de poção de cura, por exemplo. Você volta com essa quantidade já da forma que você aumentou. Então a diferença é basicamente essa. Quando você vê um roguelite ou um roguelike, você vai saber que um roguelike é um jogo que você perdeu, zero, tudo. Você começa do zero, é como se você estivesse ligando o jogo. E se você vê um roguelite, significa que você pode upar algumas coisas para dar uma sensação melhor de progresso, porque pode ser um pouco frustrante para o jogador, tipo, ele gastar muito tempo numa sessão, ele morrer e acabar que ele sentiu que não evoluiu nada nessa sessão. Então um roguelite pode ser mais interessante para alguém que quer testar, quer jogar um jogo que você pode ter muitos tipos de builds, como no Hades, por exemplo, né, que eu considero que é o jogo assim mais chamativo, né, do momento, o Hades. Então, junto com Bind of Isaac, se vocês não jogaram, é muito legal. E tem alguns exemplos de jogos que são roguelite ou roguelike que eu gostaria de falar para vocês. Por exemplo, o Spelunk é um roguelike. Quando você morre, você perde tudo, assim, e ele é bem famoso nisso. Já o Dead Cells, como eu disse, ele é um roguelite. Você pode evoluir algumas habilidades, você fica com elas até o final do jogo. O Enter the Gungeon, se eu não me engano, ele também é um roguelike. Quando você morre, você perde tudo, tem que evoluir as armas, né? Porque o Enter the Gungeon é um tipo de roguelike onde você atira em 8 direções, né? Como se fosse um jogo de tiro em 8 direções. E ele acaba ficando bem difícil, o que é também um fator desse tipo de jogo, né? Porque se o jogo for fácil, aí o jogador passa de primeira, acaba essa parada da importância do jogo, do jogador morrer e voltar pro início, né?
Então eu espero que essa dúvida tenha ficado clara da diferença do roguelike e do roguelite. E se não ficou, se você ficou com alguma dúvida em algum termo, pode deixar aí nos comentários. E inclusive não esquece de se inscrever no canal se esse vídeo te ajudou e tal. E deixar o like também, porque é bem importante pra gente. Valeu e até a próxima.